Sim. Muito obrigado pela oportunidade aí de estudo, e a gente pede aí o amparo da espiritualidade para que, eu gosto de usar essa frase, para que possa estar transformando nossas casas nesse momento de extensão da casa espírita, o que diz respeito à proteção que a gente vai recebendo nesse momento, não só para nós, mas para todos os nossos familiares também. E é bom a gente participar dessas reuniões que a gente lembra do quanto faz falta aí pessoalmente aí na casa, olhar o rostinho de cada um, dar aquele abraço. Vai estar acabando esse período, né? Em breve a gente vai estar junto. Hoje a gente está estudando aqui a Lei de Liberdade, do Livro dos Espíritos, capítulo 10 da terceira parte. E vamos só lembrar que já estudamos liberdade natural, escravidão, que muita gente não entende por que a doutrina espírita ainda fala sobre a escravidão, às vezes esquecendo que nós estamos encarnados no mundo de expiações e provas. A qualquer momento a gente pode estar encarnando em algum lugar aí depois dessa encarnação que tem a escravidão, ou nesse planeta ou até em outro, né? Então ele vem lembrar para a gente a importância desse tema. Falamos de liberdade de consciência, pensamento, assim como a da liberdade também de escolha de religião e do livre-arbítrio. E chega hoje nesse capítulo que trata da fatalidade, e a gente começa esse estudo, né, lembrando que fatalidade mesmo nessa vida, a gente vai enumerar duas aqui. Uma para o espírito. Todos nós vamos chegar à perfeição um dia, querendo ou não querendo. E a perfeição para o homem aqui, carne e osso. Todo mundo um dia vai morrer. Só esses dois fatores são fatalidade. O restante a doutrina espírita vem analisar para a gente, e eu gosto de estar sempre lendo as questões e comentando as questões. Então, estou aqui com o Livro dos Espíritos da Monte, vai fazendo a leitura 851. A pergunta feita é da seguinte maneira: haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a essa palavra? Isso é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente? E, nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? A pergunta não é fora de razão, porque tem um versículo do Velho Testamento que é muito utilizado em outras religiões, que fala que Deus tem um controle de cada fio de cabelo nosso que cai. Então, a pergunta é feita: então está tudo fixado, tudo escrito, né? Aí a resposta vem assim: a fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar de experimentar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Mas eu falo das provas físicas, porque no que diz respeito às provas morais, às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. E um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Um mau espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de continuar livre de qualquer entrave. Então, o que os espíritos falam para a gente? A gente escolhe ou escolhem para nós. É só pegar o capítulo que trata da escolha do gênero de provas. A gente tem a oportunidade de escolher e, às vezes, não tem a oportunidade de escolher. Quanto mais próximo da infância do espírito, quem escolhe é o pai. Assim como a gente escolhe também a escola para os nossos filhos que estão pequenos, não são eles que escolhem. Mas conforme a gente vai ganhando essa capacidade. Está querendo falar alguma coisa? Não. Não tá. Conforme a gente vai ganhando essa capacidade de escolha, ela vai sendo apresentada para a gente, e a menos quando a gente também está comprometido através do estudo que foi feito na semana passada do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio ele vai se abrindo conforme a gente toma escolhas corretas. Porém, as escolhas incorretas, as que comprometem, que são contrárias à lei de Deus, elas vão fechando para a gente, empurrando a gente para o caminho da expiação. Então, a gente não teria essa oportunidade de escolher. Mas vamos colocar aqui para a gente, para os espíritos trabalharem dessa maneira, é que a maioria de nós aqui, principalmente no mundo de expiações e provas, que está regenerando, a gente já tem alguma capacidade de escolha. Então, a gente escolhe o gênero de prova que a gente vai passar. Vamos pensar aqui junto comigo, né? A gente daqui a pouco desencarnar, chegar no plano espiritual, entender por que eu passei por tudo isso que eu estou passando agora, o que isso teve de intenção para educativa no progresso do espírito,
E a gente chega lá do outro lado e fala, o que, que eu preciso agora daqui para frente? E a gente vai poder escolher o nosso gênero de prova. Então, ele está falando para a gente aqui, ó, uma coisa, uma pedrada que a gente toma no carro no meio da rua. Estava escrito? Não. Não tem nada a ver. Isso aí é acontecimento normal da nossa vida. A gente vai entender que fatalidade vai estar só incluindo aqueles acontecimentos que realmente fazem a diferença na prova que a gente vai escolher, né? E na prova que a gente tem que passar aqui na Terra. Eu me lembro até, com muito carinho, né, do Paulo Cordeiro, nosso querido amigo, que está lá na pátria, está no plano espiritual e trabalhando do lado do seu tio. O Paulo Cordeiro ele chamava a atenção da gente falando o seguinte, falava assim, olha, o espírito ele tem mania de querer justificar as coisas. Às vezes uma pessoa morre atropelada, aí ele vai dizer assim, morreu atropelado porque ele deve ter atropelado muita gente no passado. Aí ele usava um exemplo que era até engraçado, as pessoas riam, né? Eu vi usando até de mais de uma vez. Ele falava assim, não, o que acontece? A pessoa entrou na floresta amazônica e foi devorada por um tigre. O que isso significa? Significa que na próxima encarnação tem que ficar mais esperta quando entrar na floresta amazônica. Não tem nada a ver com causa e efeito, a gente tem que acabar com essa coisa, é tudo educativo para o nosso espírito. Então ele vem falar para a gente que a fatalidade existe apenas no gênero de prova que a gente fez, que a gente escolheu, mas fala para a gente disso em relação à prova física que eu estou vivendo agora, o corpo que eu estou usando, a família que eu estou inserido, a prova física, o contexto que eu estou vivendo agora no Brasil, no Rio de Janeiro, está sob o efeito de um vírus que dessa vez não é um vírus só local, é um vírus mundial, mas isso tudo faz parte de um contexto de gênero de prova. Mas quando ele fala das provas morais, ele fala prova moral, não. Aí a gente vai ser sempre o senhor e responsável também pelas nossas escolhas. A gente pode estar cedendo ou pode estar resistindo também. E ele comenta aqui na resposta, né, que nessas situações um bom espírito pode chegar perto da gente para nos ajudar, mas a ajuda deles nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Quem tem que tomar a iniciativa tem que ser nós. Nós que temos que, né, dar o passo para frente, entender o processo que a gente está passando para poder evoluir. Mas também falo do mau espírito, quando eu falo espírito inferior. Lembra daquela pergunta, né? Todos os espíritos passam pela feira do mal? Não, do mal não, da ignorância. A maioria de nós, quando está fazendo mal, a gente não sabe as consequências, está agindo por ignorância. Se a gente soubesse, a gente não fazia nada disso. A gente fala das influências que vão acontecer com a gente. Então é interessante que nesse convívio que a gente tem ecumênico, principalmente ambiente de trabalho, ambiente social, quando a gente encontra muitas pessoas de outras religiões, é muito comum algumas religiões falarem assim, né? Fulano teve um livramento. E a gente conversando até com companheiros aí do Leon Denis, né? Falou, existe livramento? O que vocês acham? Existe livramento? E a resposta foi categórica, tanto do espírito quanto dos encarnados também. Não existe livramento. O que existe é escolha de gênero de prova. Porque o livramento, ele dá a ideia de que você teve um benefício, você teve uma vantagem qualquer. Será que existe alguém que vai ter vantagem em relação a Deus? Deus vai dar um presente para isso aqui, não vai deixar de dar para isso aqui? Mas se foi gênero de prova, você vai passar por aquilo ali, querendo ou não querendo. Então, não é livramento, né? Aí vamos para a pergunta 852. Mas há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade que independe da maneira de agir. A desgraça não estaria no destino delas? A pessoa faz de tudo para tomar o caminho contrário. Aí os espíritos respondem assim, talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram. Mas ainda uma vez, ao lançais a conta do destino, que em geral é apenas consequência da vossa própria falta. A gente pegar aquele capítulo 5 lá do Evangelho, né, quando fala das causas atuais das aflições, ele fala que são muito mais numerosas do que as causas anteriores. A maioria do que está acontecendo com a gente é decorrência ainda do nosso mau procedimento, do nosso mau pensamento, né, enfim. Aí ele bota aqui, lançais contra o destino, que é em geral consequência das nossas faltas mesmo. Em meio aos males que te afligem, tenta manter tua consciência pura e já obterás metade da consolação. Olha que coisa legal, né? Qual o segredo para a gente ser feliz aqui na Terra? Está aqui no Livro dos Espíritos, né? 3 coisas. Com relação à vida material, posse do necessário. Com relação à vida moral, fé no futuro e consciência tranquila. Como é que eu faço para ter minha consciência tranquila, minha consciência pura? Eu reconheço assim, ó, não sou um espírito perfeito ainda, a Terra não é lugar de espíritos perfeitos.
Mas a partir do momento que eu conheci a doutrina espírita, eu estou me esforçando para entender esses postulados e trazer para a minha vida, mesmo sabendo que alguns se apresentam ainda muito difíceis, muito complicados, exigem disciplina, mas o Jesus mesmo falou que não seria fácil, né? Falou que a porta é estreita, né? E que muitos buscarão, mas nem todo mundo vai conseguir. Dá até uma ideia de um funil, né? Um concurso público para a gente, né? Que as vagas são limitadas, mas coloca para a gente, depende de cada um de nós. Aí vem o comentário dos espíritos, as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos fazem vencer ou fracassar, conforme o nosso caráter e nossa posição social. Né? As ideias justas ou falsas é que nos fazem vencer ou fracassar. Mas achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. Se algumas vezes a influência dos espíritos contribui para isso, podemos sempre nos livrar dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando são más. Então a gente vai pensar assim, gente, olha o que acontece. O que a gente tem que passar nessa encarnação, se a gente lê, por exemplo, o livro como Missionário da Luz. Missionário da Luz, se não me engano, lá para o capítulo 9, 10, lá na metade do livro, ele começa a trazer relatos, um pouquinho antes da reencarnação de Sigismundo, né? Ele começa a falar de um lugar no nosso lar, no plano espiritual, em que as pessoas planejam a reencarnação, como é que vai ser o corpo, a programação física de cada espírito, e levando para lá e para cá pastas, material de análise, né? O que a gente faz aqui? Ó? Como é que vai ser a programação de cada espírito? Preparando minuciosamente o que a gente vai estar vivendo aqui, tanto em matéria de organização física, quais as doenças que a gente ainda tem que expurgar, as doenças que são necessárias para o nosso progresso espiritual. Toda doença aqui na Terra, ela é educativa para o espírito, não tem como correr disso. Eu gosto de trazer sempre como exemplo, né, uma pessoa que eu conheci através da caravana Leopoldo Machado, em Muriqui, um senhor que era presidente de uma casa espírita, que ele falava com todo carinho para a gente, falou: hoje eu agradeço a diabetes que eu tenho, porque os espíritos me permitiram, durante uma noite, um desdobramento, eu ver o estado que eu fiquei da última vez que eu desencarnei. Eu sofri muito no plano espiritual com a abstinência do açúcar. Você imagina essa pessoa sofrer porque quer comer doce, não tem doce no plano espiritual. Ele falou: agora a diabetes está sendo aqui minha amiga querida, porque ela está me obrigando à força, eu tenho que aprender a disciplinar agora o doce para quando eu chegar, ela chegar melhor do outro lado. Então, tudo que está acontecendo com a gente está acontecendo para nos ajudar. A gente pegar aquela frase, né, do Chico, né, estamos no melhor corpo, na melhor família, no melhor lugar, e a gente reconhecer e agradecer isso. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, ainda são decorrentes do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Essa que é a verdade. Dói um pouquinho na gente, mas essa é a verdade que os espíritos trazem para a gente. Aí, 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair num outro. Parece que elas não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade. Aí ele fala para a gente, ó, no verdadeiro sentido da palavra, apenas um instante da morte é fatal. Eu tinha falado no início, né? Para o espírito chegar à perfeição. Para o homem aqui encarnado, é a morte. Só esses dois são fatais. Ele fala assim: quando esse momento chega, seja de uma forma ou de outra, não podeis a ele vos subtrair. E isso aqui é muito interessante da gente estudar, porque quando chega o momento da morte, as mortes trágicas, as mortes por acidentes, chegou o momento da morte. Quem não lembra aí, né? A gente que está aí envolvido com esse encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, há 16 anos, né? E, por sinal, daqui a pouco eu vou divulgar para vocês, a gente vai fazer pelo Facebook no dia 2 de agosto agora, igual o Leandrini está fazendo para todas as casas também, vamos divulgar com calma. O que acontece? Na biografia, no livro, até no filme que foi feito sobre o Chico, tem o caso do Maurício, aquele menino que brincou de roleta russa com outro, e atirou e realmente tinha um projétil, ele matou o Maurício, e o Maurício, enquanto o amigo dele estava sendo acusado, ele, através de uma carta, através do Chico, falou: olha, eu desencarnei daquele jeito, mas era a minha hora mesmo, se não fosse daquele jeito, ia ser de outro jeito. Quando chega a hora mesmo da morte, você vai ver aqueles casos assim da pessoa que não era a hora da morte, às vezes a pessoa toma muitos tiros no corpo e consegue sobreviver, às vezes aquele que chegou a hora, ele vai só escorregar, bater com a cabeça não sei aonde, vai desencarnar. Isso é difícil, às vezes, da gente explicar no momento de dor. Por exemplo, esse ano
A gente estava passando o carnaval, né, em um lugar bem isolado, porque desde que eu me entendo por gente, eu nunca gostei de carnaval. Eu sempre me isolo no carnaval. Vou para um lugar mais sossegado, no meio do campo. E a gente estava nesse lugar quando recebeu a notícia de um menino muito querido nosso que tomou uma overdose. Ele já vinha lutando contra o vício durante um tempo, né, e desencarnou. E aí, quais são as palavras que a gente vai falar com a mãe evangélica? Então, eu fui até a direção da mãe e falei, olha, você bota uma coisa na sua cabeça. Deus tem o controle de todas as coisas. Se isso aconteceu, é porque Deus permitiu que acontecesse. Era a hora dele ir embora. Mesmo tendo sido trágico do jeito que foi, né, mesmo tendo as consequências dolorosas que a gente, enquanto espírita, a gente estuda, mas você vai pensar assim, se não fosse o momento dele, ele teria ficado doente na hora de sair de casa, não ia sair de casa. Ele aconteceu alguma coisa que ia impedir dele estar naquele local para acontecer o que aconteceu. Então, se aconteceu, era porque era o gênero de prova dele e, querendo ou não, o espírito, mesmo fracassando, ele vai, daqui a pouco, retornar mais fortalecido, vai aprender com a dor mesmo, não tem jeito, e vai voltar mais fortalecido para poder estar enfrentando de novo essa prova dele. Então, ele bota aqui para a gente, né? Na letra A, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se não tiver chegado a hora? Fala, não perecerás, e disso tens milhares de exemplos. Porém, quando chegar a tua hora de partir, nada poderá impedi-lo. Aí você vai falar assim, mas peraí, o espírita também não fala da moratória? Fala, mas a moratória é programada. Vocês querem ver um caso de moratória? Pega o livro Obreiros da Vida Eterna, que eu me lembro que lá nos últimos capítulos, são 20 capítulos do livro, capítulo 17, 18, vai contar um caso de moratória. Vai contar um caso de moratória que é até interessante, né? Que a senhora, ela tinha sido uma trabalhadora do nosso lar, ela estava aqui encarnada. O livro, a história do livro, é o André Luiz junto com um grupo para poder socorrer pessoas que iam desencarnar, que eram 5 trabalhadores do nosso lar, cada um em religião diferente, um na igreja presbiteriana, outro na igreja católica, outro no asilo. Eu nem tinha contato com religião nenhuma. É até interessante esse ponto, né? Estavam aqui, trabalhadores do nosso lar estavam aqui no meio, aqui na Terra, trabalhando. E essa ganhou a moratória porque ela teve um neto e a filha dela estava grávida de novo para ter uma outra neta. E esses dois espíritos tinham um compromisso com crianças carentes e com idosos. Então ele falou assim, se a avó agora desencarnar, pode ser que a mãe fique muito triste e de repente venha um aborto espontâneo. Então ganhou uma moratória só para isso, só poder esperar o outro, a neta, nascer, para depois que estiverem os dois encarnados, aí sim, pode desencarnar. Olha só que coisa legal, né? Mas a gente lembra também que Chico Xavier ele ganhou a moratória, ele falou para a gente, né, que até em documentários, não sei se vocês lembram no Fantástico de 1995, que ele estava no hospital, aí teve um fenômeno que o pessoal viu uma luz entrando registrou mesmo uma luz entrando no quarto do Chico, e o Chico, com maior simplicidade, falou assim, não, era minha mãe, a mãe do Chico visitando ele, né, em 1995, que dali ele ganhou a moratória e ganhou um presente. Falou, você vai desencarnar no dia que o Brasil estiver em festa. Desencarnou quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Então, quando acontecem as moratórias têm uma programação anterior. Agora, quando chega a hora mesmo, querendo ou não querendo, você vai desencarnar. E é até legal a gente tratar desse tema, já que eu falei do livro Obreiros da Vida Eterna, para aqueles que não conhecem o livro, ele traz assim alguns conceitos para a gente. Ele fala, por exemplo, de um conceito diferente. Muita gente fala de suicídio e suicídio indireto, mas tem um conceito lá de suicídio inconsciente. O que é suicídio inconsciente? É aquela pessoa que está no leito da morte, não vou falar leito da morte, está no hospital, e fica desejando morrer o tempo todo. A hora dela não chegou, mas ela fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo de tropeço para meus filhos, eu estou dando trabalho, e fica desejando a hora da morte, quando que o efeito não é tão grave quanto de um suicida comum, um suicida direto, mas que traz algumas complicações. Eles tiveram dificuldade de desligar aquele espírito, né, no momento do seu desencarne. E também, eu me lembro até do nome do personagem, seu tio puxava a nossa orelha, fala a gente decora nome de personagem de filme, de novela, não decora de obra do André Luiz. Tem um personagem chamado Cavalcante, que mesmo sendo um trabalhador, né, do nosso lar, e tendo sido católico na encarnação dele, ele deu trabalho para os espíritos não conseguiram desligar de jeito nenhum, porque ele vivia ali forte em orações o tempo todo, não deixando os espíritos trabalhar o desligamento. E quando os espíritos perceberam que ia acontecer uma eutanásia,
Eles entraram naquele trabalho correndo e mesmo assim não conseguiram. Ele acabou sofrendo uma eutanásia e atrapalhando o momento de desencarnação. Então, ficou como moral para a gente, né? Um resumo para a gente. A gente não deve nem desejar morrer logo, né? E nem querer resistir também. É simplesmente ficar assim, ó, fé. Vamos ver o que acontece no momento da morte. Está aqui no Livro dos Espíritos. No momento da morte, no homem de bem, esperança. No culpado, medo. E naquele que é cético, dúvida. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. Vamos botar aqui a gente, né? Vamos botar o homem de bem. A gente está tentando chegar no homem de bem, muito longe daquele capítulo homem de bem lá do Evangelho. A gente olha para aquilo ali e se sente uma formiguinha, né? Mas vamos pensar assim, a gente já está no ponto de pensar assim, eu vou ter fé, deixa a coisa acontecer da maneira que tiver que acontecer, o que eu puder fazer aqui ainda encarnado, aproveitar o momento que eu estou aqui, eu vou aproveitar. Mas eles falam para a gente, quando chegar a hora de partir, nada poderá impedir. Deus sabe antecipadamente por que gênero de prova partirás daqui. Aí você fala gênero ou melhor, gênero de morte, né? Gênero de morte, existe isso. Os espíritos falam também existe gênero de morte também. A gente sabe, ó, por exemplo, eu cometi alguns atos equivocados em encarnações passadas e dessa vez eu vou desencarnar daquela maneira para que eu aprenda, fique gravado no meu perispírito aqui, qual é a dor, o sentimento que a pessoa tem para daqui para frente, nas próximas encarnações, eu nunca mais fazer aquilo. Só que até nesse gênero de morte tem também as consequências do trabalho na caridade. Chico Xavier uma vez relatou para a gente que um rapaz ele havia tirado a vida de muita gente, a encarnação com uma faca, e que o gênero de prova, o gênero de morte dele agora seria desencarnar através de faca. E o que aconteceu? Ele se entregou ao trabalho lá junto com o Jerônimo Mendonça, com o Gigante Deitado. Ele fez um trabalho tão bonito que ele desencarnou na faca mesmo, ele desencarnou adoecendo e indo para uma cirurgia através do bisturi. Ele não precisou passar por aquele sofrimento de realmente tomar uma facada por conta da atitude que ele praticou. Então, a espiritualidade amiga, Deus está sempre dando a oportunidade da gente resgatar aquela sequência de arrependimento, expiação, reparação, da gente reparar o mal que a gente fez. Se a gente tiver com essa intenção, as portas começam a se abrir. Foi estudo da semana passada, né, no livre-arbítrio. Vamos continuar nesse. Do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se concluir que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Falam não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com vista a evitar a morte que vos ameaça, constituem um dos meios para que ela não ocorra. Então a pergunta aqui foi simples, falou, então já que está marcado uma hora aí qualquer no plano espiritual para eu desencarnar, então eu não vou mais me preocupar não, você tem que se preocupar, aliás, é até uma lei que a gente estudou aqui, né? A lei de conservação que todo mundo tem. Essa lei de conservação ela começa lá nos instintos, os animais estão aprendendo a desenvolver os instintos e um dos instintos é de sobrevivência. É por esse motivo que quando alguém joga alguma coisa na nossa direção, a gente se esquiva ali, porque a lei de conservação ela vem falar mais alto. Ou até mesmo quando a gente espelha em nós mesmos uma emoção assim, que a gente está vendo num filme qualquer, às vezes a pessoa toma um chute determinado e você nem tomou o chute, você sente. A lei de conservação faz isso com a gente. Então, a gente tem que, sim, o tempo todo, estar precavendo, estar tomando cuidado, né, fazendo o que a gente pode fazer. Né? Aí vem a 855. Qual o objetivo da providência fazendo correr perigos que não devem ter consequência? Aí ele bota aqui, não deve ter consequência. Será que existe alguma coisa por acaso? Aí a resposta vem assim, quando a tua vida é posta em perigo, trata-se de um aviso que tu mesmo desejaste a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. E ao escapares desse perigo, ainda sob a influência do risco que correste, pensas mais ou menos seriamente em te tornares melhor, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos. O mau espírito sobrevindo, ele até dá uma explicação rápida do que é o mal, né? Ele, deixa eu ver, pensa que escaparás também de outros perigos e deixa tuas paixões se desencadearem de novo. Os perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, em geral, as consequências terão sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Os perigos que a gente corre, olha só, punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado.
Deus vos adverte dessa forma para cairdes em vós e vos emendardes. Então, gente, a gente vai começar a colocar na cabeça assim, né? Parece que é teoria do sofrimento, coisa nenhuma, não é teoria do sofrimento, não é teoria da gente reconhecer que o mundo que a gente vive é um mundo de expiações e provas. Isso acontece. Por que a gente está aqui? A gente não merecia estar aqui? Quem está aqui nesse mundo é porque ainda tem muita coisa para se ajustar com a consciência divina. E o que acontece? A providência divina. E o que acontece? A gente fica, às vezes, pensando assim, né? Ah, mas eu sou culpado? Eu tenho... não se trata disso. Se trata do processo educativo que a gente está vivendo o tempo todo, e a gente conseguir reconhecer, ler o Evangelho, a gente vai reconhecer, eu estou desafinado com isso, com aquilo, eu preciso fazer um trabalho para poder estar afinando o meu instrumento de acordo com o Evangelho. É simples assim, ao mesmo tempo é consciente daqui a pouco desencarnar, deixa de lado as questões dos espíritos, mas não para a gente aqui que está nesse grupo, que está assistindo esse estudo, porque se a gente está assistindo esse estudo é porque já tem uma preocupação diferente, a gente já está começando a preocupar com o lado espiritual de cada um de nós aqui, né? Aí, 857, ou melhor, peraí, não, eu parei no 856. O espírito sabe antecipadamente através de que gênero de morte deverá sucumbir? Aí ele fala assim, ó, sabe que o gênero de vida que ele escolheu o expõe a morrer antes dessa maneira do que aquela. Mas sabe igualmente que lutas terá que sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, ele não sucumbirá. Tem uma coisa assim que a gente sempre conta em relação ao Chico também, que é bem interessante, que o Chico, a missão dele foi escrever 30 livros. Quando ele terminou, ele escreveu, o Emmanuel falou, vamos escrever mais 30, chegou a 60. Quando terminou os 60, falou, vamos escrever até os 100? Vamos embora, escreveu até os 100. Ele terminou, escreveu o livro, quando aposentou a situação da época. Aí, quando terminou, o Emmanuel falou, vamos continuar escrevendo? Ele falou, mas eu já escrevi 100 livros. Aí o Emmanuel falou para ele assim, ué, então tudo bem, tua missão está cumprida, nós temos até autorização para promover a tua desencarnação. E nesse momento, o Chico, não, então tá bom, não, deixa que eu continuo por aqui mesmo. Né? E foi aí que ele começou o trabalho talvez mais bonito da vida dele, depois dos livros, né? Que os livros ficam para toda geração, todas as gerações futuras, né? Mas o trabalho que ele fez de Correio do Amor, aquele trabalho de dar as mensagens para as mães, e que ele mesmo afirma no final da vida dele, ele fala assim, é uma experiência que eu, como espírito, nunca havia tido. Foi a primeira vez e marcante, vai ficar aqui gravado comigo, eu vou levar comigo com todo carinho para todo lugar que eu for, essa experiência que eu tive. Quer dizer, olha só, né? A gente pensa que ele já era um espírito pronto, e não, ele estava um espírito também em expiação também por conta dos problemas físicos que ele teve, a olho, angina, não sei o que, aquela coisa toda, né? Enfim, estava aqui mostrando para a gente que, mesmo com as dificuldades, a gente... Daí eu estou falando dele, está aqui na minha cabeça, eu estou olhando aqui na imagem, isso aqui é Jesus Gonçalves, ali é Gonzaguinha. Vamos lá, 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora dele não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento ele vem dos seus espíritos protetores que querem adverti-lo para que esteja pronto para partir ou que fortalecem sua coragem nos momentos em que dela mais necessita. Pode vir-lhe ainda da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que tem que cumprir. Então, tem pessoas que a gente conhece que eles têm a intuição e tem pessoas até que são realmente informadas mesmo, né? Porque depois a gente veio saber que, na época que seu altivo desencarnou, eu falo do seu altivo assim porque acho que mora no coração de todos nós aqui desse grupo, né? E o seu altivo, ele estava todo mundo indo lá para a Barra, né, para poder fazer a doação de sangue para ele, e já estava sendo relatado que ele já estava rondando por ali pelo Leão Denis, trabalhando, né? E daqui a pouco a gente recebeu a notícia da desencarnação dele, ele já estava aqui, ó, igual o Bezerra de Menezes
relata que foi o dele também, né, que o momento de perturbação dele foi muito pequeno, que a preocupação era tão grande com o próximo que ele já estava ali trabalhando, né? Então, tem gente que é informado, sim, que está chegando o momento da morte, e é interessante que a gente que trabalha um pouquinho com pessoas idosas, eu faço parte de um trabalho na nossa casa que a gente pega muito esse caso de pessoas idosas. A gente tem um trabalho que grupo de visita do Dr. Herman, né? E esse grupo, a gente vai na casa das pessoas, agora está sendo por telefone ou então por videoconferência durante esse período, né? Mas em breve a gente vai estar de volta. A gente vai na casa das pessoas que não têm condições de ir lá no centro para tomar passe. Eu já estou indo puxão de orelha do Dr. Herman, falando assim, ó, vocês não estão indo dar passe coisa nenhuma. Vocês estão indo para muito mais do que isso. Vocês estão indo para lá para ensinar eles a orar, ensinar eles a fazer leitura edificante, ensinar a fazer o culto no lar. Os mentores da nossa casa se juntam aos mentores daquela casa, porque cada casa tem um mentor também, e vocês estão indo para observar principalmente transformação espiritual naquele lugar. Eu fiquei calado, eu estou puxão de orelha, é muito mais coisa do que a gente pensa, mas quando a gente lida com pessoas idosas, é muito comum as pessoas começarem a falar assim, eu estou vendo meu irmão que já morreu, eu acho que a minha morte está chegando. Eu falei, não, que nada, não pensa desse jeito não, porque o que acontece, conforme a idade vai chegando, a mente, é o corpo que envelhece, mas a mente está fervilhando, né? E conforme o corpo vai enfraquecendo, a gente consegue se emancipar com mais facilidade. Mas eu conheço pessoas aí que começaram a conversar com o irmão, começaram a ver a mãe, a avó, e só vieram desencarnar 20 anos, 30 anos depois. Então, não pensa nisso agora, que não é por aí, não. Mas uma coisa que é curiosa, né, quando a pessoa começa a ter essa intuição de que os dias estão acabando aqui na Terra, tem espíritos que se retraem, eles ficam mais sérios, ficam mais tristes, né, ficam achando, parece que estão prevendo mesmo, estão pressentindo que aquilo está acontecendo, e não queria que fosse dessa maneira. Aí, de novo, gente, pô, é até interessante, que eu não tinha programado isso não, tá? Prometo a vocês, não tinha programado. Mas no livro Obreiros da Vida Eterna, né, tem um dos casos ali, deixa eu tentar agora lembrar o nome dele. É o segundo caso. O primeiro caso é Dimas, o segundo caso agora era de um rapaz que ele, além de prever que ele estava desencarnando, ele preparou a esposa, ele preparou os filhos, foi concedido a ele a oportunidade de fazer um último culto no lar antes dele ir embora, no dia que ele foi embora. Aí naquele dia ele falou, gente, eu estou indo para o plano espiritual e tal, então vocês fiquem tranquilos que a morte não termina, depois que eu estiver equilibrado, mas eu vou voltar aqui para ajudar vocês sempre que for permitido, eu vou estar, né, ajudando, vou estar junto de vocês. Ele, inclusive, autoriza a esposa dele, fala, minha filha, eu sei que é difícil ficar aqui na Terra, se você tiver que contrair um novo relacionamento, eu sei que é difícil, você pode contrair que eu vou te ajudar nisso também, para que venha alguém que seja companheiro mesmo, para te ajudar, né? Para seguir o caminho junto contigo. Gente, olha que coisa impressionante. Ele, além de ter a intuição, é por conta do desprendimento dele, né? Porque quando você está olhando para o próximo, você está procurando a caridade o tempo todo, chega um ponto que a nossa vida ela perde um pouco o sentido, você está mais preocupado, né, em fazer a felicidade das pessoas. Ele chegou a esse ponto, então por isso ele estava vendo. Vamos lá, por causa da hora aqui, deixa eu ler 858, daqui a pouco me avisa, acabou o tempo. O que será que aqueles que pressentem sua morte, geralmente, a temem menos do que os outros? Resposta: é o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende sua libertação e aguarda. Gente, eu não sei como é que está aí, né, o trabalho da casa, mas uma experiência muito boa que a gente tem vivido esses dias é que a gente, por conta do isolamento e por não estar tendo a oportunidade de estar tendo contato, a gente está fazendo muito o que a gente chama aí de irradiação, que na verdade é um processo de emancipação da alma, né? Então a gente tem um dia na semana que a gente reúne, é amanhã, toda terça-feira, a gente reúne um grupo para mentalizar a casa. A gente mentaliza, está todo mundo lá fazendo faxina, encarnados e desencarnados juntos, né? A gente mentaliza. Só que nesse processo de mentalização, se você começar a entrar no processo de meditação, então, você pode entrar no seu próprio corpo. Teve um dia que eu estava fazendo meditação aqui e de repente eu pensei, poxa, eu estou começando a sentir um problema no estômago, eu me vi entrando no meu próprio corpo. Aí aquela vozinha falou para mim assim, ó, faz um carinho no teu estômago, aí que ele é teu amigo. Se fosse dar um abraço dele também, conversando com as próprias células. E ali, ó, aplicando aqueles fluidos que veio mentalmente para mim, foi assim, né?
mentaliza muito verde a natureza, como se você estivesse trazendo aqueles fluidos, aqueles remédios, jogando no teu corpo para você curar você mesmo. Olha que coisa legal. Se a gente conseguir fazer isso mesmo, a gente está entrando nesse processo de emancipação, de desligamento, e daqui a pouco, quando chegar o momento da morte, a gente vai estar, né, nesse processo, compreendendo melhor, né, quando vai estar sendo desligado. E aí depende de cada um. Vai ter gente que vai ter mais facilidade, vai ter gente que vai ter menos facilidade, depende da ligação à matéria que a gente tem. Eu tenho 4 minutos, né? Deixa eu ler aqui a última pergunta. 859, né? Se a morte, quando tem que acontecer, não pode ser evitada, o mesmo se dá com todos os acidentes que nos sobrevêm no decorrer da vida? Foi o que eu falei no início, né? Ele fala, não, frequentemente são coisas bastante significantes para dela vos prevenir. E algumas vezes fazer-vos evitá-las dirigindo o vosso pensamento, pois não nos agrada o sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para a vida que escolheste. A fatalidade, verdadeiramente, consiste apenas no momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Tá. Aí vai letrar. Mas haverá fatos que devam forçosamente acontecer e que a vontade dos espíritos não possa conjurar? Sim, mas que tu, no estado de espírito, viste e pressentiste quando fizeste tua escolha. Então, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente está vivendo aquela vida, mas daqui a pouco a gente vai ter um filho que vai trazer uma enfermidade. Eu já estava programado desde lá do plano espiritual, porque esse filho é um grande amigo meu no plano espiritual. Eu assumi por amor mesmo, posso cuidar dele. E aí vem aquele momento. A gente, influenciado pela matéria, fica um pouquinho chateado no momento, né? Fica, meu Deus, mas daqui a pouco o lado espiritual vem e a gente toma força e começa a enfrentar todas as dificuldades para poder ajudar aquele espírito, que a gente nasceu para isso, a gente pediu essa oportunidade, é um gênero de prova que a gente escolheu. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem uma marca no perispírito, que essa marca vai aparecer agora. De repente vai perder uma perna, vai quebrar, vai fraturar, vai ficar paraplégico. Esse tipo de coisa, a gente vai dizer, isso é gênero de prova mesmo, é resgate mesmo. Agora, você tem sofrido um arranhão, ter tido isso não, isso é só acontecimentos pequenos, é que ele está falando aqui, até diminui, né? Muitas vezes é de pouca importância. Aí ele vem falar para a gente, ó, entretanto, não crês que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é com frequência a consequência de alguma coisa que fizeste por tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesse praticado esse ato, o fato não teria acontecido. Se queimares o dedo, isso não é nada, é apenas o resultado da tua imprudência e o efeito da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes, é que podem influir no moral, né? Esses estão previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, a gente acabar com essa coisa, né? Tem gente que fala assim, né? Eu já ouvi falar, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Fala, pô, meu companheiro, você fez parte daquele grupo de Galileu tão pequeno, uma população de quase 7 bilhões que a gente tem hoje. Quantas pessoas tinham na Galileia? Você acha mesmo que você participou desse momento? Olha, eu tenho certeza que eu não, porque Emmanuel estava lá. E Emmanuel está aqui entre nós ainda, está até encarnado hoje aqui, né? Então, eu não estava nesse momento, não. Eu ainda estava inferior a isso ainda. Estou tendo oportunidade agora. Mas a gente acabar, parar de se lamentar e pensar assim, ó, tudo que está acontecendo para o meu progresso, está acontecendo por meu bem. Fatalidade, vamos lembrar aqui para a gente resumir, né? Só os grandes acontecimentos, as grandes dores. Uma fatalidade que é certa, qual é? De que um dia eu vou morrer. Esse corpo aqui, ó, vai perecer. O espírito não morre. E a outra fatalidade enquanto espírito, qual é? Eu vou chegar à perfeição querendo ou não querendo. Eu posso começar a ajudar, a partir de agora, a que esse progresso aconteça logo. Ou posso ficar estacionado, sentindo o vento do progresso aqui atrás, e vai ter uma hora que ele vai provocar dor. Quando começar a doer, como dizem muitos espíritas, né? Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Passei meu tempo aqui. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, que a casa está nos dando, e mandando um grande abraço para todos vocês, como o seu Altivo falava, né? Somos todos uma só família. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Robson. Muito obrigada mesmo.